Um dos maiores debates do mundo cristão foi protagonizado pelo pastor César Cavalcante e pelo rabino Mirra. Será que em Isaías capítulo 7, versículo 14, o texto nos diz que é uma virgem que dará à luz uma criança? Ou se trata apenas de uma moça? Neste vídeo, ambos debaterão sobre o tema. Porém, antes de iniciarmos, deixe o seu like e também inscreva-se no canal. Pastor César, o senhor tem 4 minutos para suas considerações iniciais para falar sobre o tema. Isaías 7,14 diz que a virgem conceberá. Uma virgem mesmo ali, pastor? Bom, em primeiro lugar, foi assim que os judeus, antes de Cristo, que traduziram a Bíblia para o grego, entenderam. Então os judeus ali não têm nenhum tipo de resquício de cristianismo, eles não são cristãos, não tinham nenhum tipo de interesse. Eu estou aqui com a Septuaginta. Eles não tinham nenhum tipo de interesse pessoal tal em traduzir Isaías 7,14 como sendo virgem. Virgem, a palavra grega ali é partenos, né? Que é virgem. E esses judeus traduziram, entenderam Isaías capítulo 7, versículo 14, eram todos rabinos, e entenderam Isaías 7,14 como sendo virgem. O fato é que o texto aponta para um sinal miraculoso. Então o texto diz assim: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eu acho que a palavra ali é outro, eu não lembro. Outro, isso. Acontecerá um sinal, alguma coisa miraculosa. E a Alma conceberá e dará à luz. Alma é uma palavra hebraica, né? Que alguns vão verter para jovem, virgem e tal. Aqui os judeus que traduziram a Septuaginta entendem como virgem. E o sinal é que ela conceberá e dará à luz um filho. E esse filho será Imanu -el. E essa palavra é muito interessante, porque Imanu em hebraico significa com a gente. E El é a palavra para Deus. Embora o El seja uma palavra genérica para Deus, por exemplo, outras divindades também recebem o termo El na Torá, no Tanar como um todo. Porém, esse ser aqui, que será chamado de Immanuel, esse El é Deus, é o Deus bíblico, é o Deus dos judeus. E essa virgem, ou essa Alma, ela conceberá, ela vai ficar grávida e vai dar à luz a um ser humano. E esse ser humano seria conhecido como Deus conosco. E aí, à medida que você vira a página do capítulo 7 para o capítulo 8, Isaías não foi escrito em capítulos, né? A gente pode ficar mais fácil depois dividir em capítulos, depois versículos e tal. Mas na sequência do capítulo 8, fica muito claro, especialmente nos versículos 8 e 10, que o Immanuel, que é anunciado ali novamente, é Deus, que vinha a partir de Judá e tal. Então, é muito claro que a virgem conceber era um sinal. Eu imagino que o Mirra vai dizer assim: não, Alma não é virgem. Alma significa uma moça jovem e tal. Mas uma moça jovem conceber não é um sinal. Isso é normal. Isso é normal. A menos que ela fosse virgem. Entende? Então, os judeus e rabinos não cristãos anteriores ao cristianismo que traduziram a Bíblia para o grego, que é a primeira grande tradução do Tanar, para o grego, né? Eles mesmos entenderam que ali a palavra é virgem. Por isso eles traduziram para Pártenos, que significa a moça virgem, que nunca teve nenhum tipo de relação sexual. Então esse é o sinal. E aí, se não é virgem, mas é apenas uma jovem, eu deixo a pergunta para o Mirra no tempo dele: qual é o sinal? Que sinal é esse, já que é só uma jovem parindo uma criança? Então qual é o sinal? Que sinal miraculoso é esse? E por que é que esse ser que ela deu à luz é chamado de Deus no meio das pessoas? Perfeito. Mirra, a mesma pergunta para o senhor. Isaías 7,14 fala ali de uma virgem.
a virgem conceberia. O que é que o senhor diz nas suas considerações iniciais ali? Era uma virgem mesmo? Ou a palavra hebraica ela dá outra conotação? Certo. Então vamos lá, antes de eu entrar no texto, para mim é muito importante questionar por que pastores que são grande fã da cultura judaica pregam isso. Porque nunca houve na história um pastor que deixou de ser hebraísta para aprender 100% hebraico. Porque existe um fenômeno incrível na humanidade. Todas as Torá em hebraico do mundo inteiro são iguais. Todas, com as mesmas palavras. Já o que diz respeito às traduções, já são milhares. É verdade, o pastor disse corretamente, quem fez a Septuaginta foram sábios judeus. Só que essa tradução pro grego já passou na mão de muita gente. Não se tem nenhum dado que foram os judeus que escreveram que é uma virgem. E digo mais, nenhum judeu vai discutir que Alma também pode ser uma virgem. Alma é uma moça jovem que pode ser uma virgem ou pode não ser uma virgem. A tradução do hebraico, por isso que eu falo que tem que estudar o hebraico, Alma é uma moça jovem. A Torá, ela não tem problema de escrever a palavra virgem, porque a Torá escreve a palavra betulá, quando uma pessoa não encontra a virginidade e ela vai reclamar com o pai da moça, não encontrei a virginidade dela. A Torá não usou a palavra betulá e usou a palavra alma. Aí o pastor César me perguntou, então qual seria esse sinal? A grandiosidade seria conceber uma virgem e não uma mulher jovem. O sinal tá para quem lê o texto. Se você lê o texto do começo em hebraico, você entende o que aconteceu lá. Tá tendo uma guerra muito grande entre o reinado do norte com o reinado do sul. O reinado do sul era liderado por Ahaz, que não era um bom rei perante a Deus. E ele estava com medo que o reinado do norte iria acabar com a vida dele. Então Deus manda o profeta Isaías acalmar ele, para ele não ter medo, não vai dar certo, o reinado do norte tá conseguindo conquistar tudo, mas não vai conseguir conquistar você. Pode pedir um sinal. E ele responde, não quer. Ele fala, não quero um sinal. Ele era tão pervertido que falava, eu não quero um sinal, não quero depois precisar aceitar que Deus é o Todo-Poderoso e vai me dar um sinal. Então o profeta diz para ele, saiba que a jovem vai ter um bebê, referindo-se à esposa do profeta, a esposa de Isaías. Ela vai ter um bebê. Ela mesmo vai chamar, ninguém vai falar para ela mesmo vai chamar esse bebê Emanuel. E antes mesmo dele saber diferenciar entre o bom e o ruim, e comer o leite com o mel, os dizeres que estão lá nos textos, essa guerra vai terminar. Não vai acontecer essa guerra. Tem maior sinal do que dizer para uma pessoa que está vendo todo desmoronando, todo Israel com o reinado do norte. E fala, não vai acontecer o que você está achando que vai acontecer. Agora, o que não pode ser um sinal é algo que não é visto para o mundo inteiro. Eu vou explicar para vocês o que é uma profecia. Se eu estou no ano de 2000, eu falo, senhoras e senhores, em 2001, aviões vão atingir as torres gêmeas, vocês vão dizer, o que eu estou falando é uma profecia, porque aconteceu isso. O que não dá para acontecer é dizer que Jesus concebeu de uma virgem, ninguém estava lá para ver. Não existe nada documentado que Jesus nasceu nasceu de uma virgem. E aí o único documento, até onde eu sei que vocês têm, é Mateus e João, não é isso? Que está escrito que... Mateus, Marcos, Lucas. Certo. E Mateus isso e Lucas. não são nem os primeiros evangelhos. Que o primeiro evangelho, se não me engano, quem trouxe isso é Paulo. Então, na época de Jesus, ninguém falava que ele é fruto de uma virgem. O tempo ali, Rabino. Seu tempo Tá ali na tela, eu esqueci até de avisar, me Desculpa. perdoe. Eu tenho que tá ali, seguir dá o pra tempo, acompanhar tá? os 4 minutinhos. Tá bom, obrigado, viu? Mas o pastor César está com a sua réplica. 3 minutos, pastor César, por favor. Bom, vamos lá. Só corrigindo o Mirra quanto ao texto, ele falou, é só ler o texto que você vai perceber o sinal. Ele foi explicar o texto, mas o texto não diz o que ele está dizendo. Porque o Ahaz, que a gente chama na Bíblia em português de Acás,
ele não é que ele se encheu o seu coração porque ele era altivo e não quis pedir o sinal nenhum. Não, pelo contrário. Eu sei que o Ahaz não é um bom rei, ele está entre os reis maus de Israel. Porém, no versículo 12, ele fala assim, não, eu não vou tentar o Senhor pedindo um sinal. E aí vem a profecia. Aí vem a profecia. Não é porque o Ahaz é um rei mau que tudo que ele faz é mau, entende? No momento ali, quando o pessoal fala para ele, aliás, é o Senhor que fala para ele, você pode me pedir um sinal. Como tem o relógio de Acaz, que é um sinal também. Então, você pode me pedir um sinal. E o Acaz, ele falou assim, não, eu não vou tentar o Senhor pedindo esse sinal. Eu vou ficar aqui na minha. E aí Deus, mesmo que ele não pedisse o sinal, falou assim, tá bom, então eu vou te dar o sinal. E o sinal é o seguinte, a alma conceberá. A pergunta que eu fiz, que você ainda não respondeu, porque, veja, o sinal, no verso 14, ele está intrinsecamente ligado ao nascimento de um bebê, e esse bebê será chamado de Emanuel. Deus mandou que essa criança fosse chamada Emanuel. Mas o chamado lá não é apenas o Shem, não é apenas o Shemot, não é apenas o nome dele, mas ele seria conhecido como Emanuel, que significa Deus conosco. E esse menino que será chamado ou conhecido como Deus conosco, ou seja, Deus no meio da gente, esse menino que é Deus conosco, Emanuel, ele é o sinal. O sinal, aqui não diz que, eu vou te dar um sinal, você vai vencer a guerra não vai acontecer, não sei o que lá, como você está dizendo. Ele diz assim, o sinal é, 2 pontos, a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel. Se é a mulher de Isaías ali, que é uma mulher já casada, que tal, que sinal é esse? Então, qual seria o milagre então ele devia ter dito assim, uma mulher que é casada, mas que não pode ter filho, aí é um sinal. Um sinal necessariamente tem de ser algo miraculoso. Aonde está o milagre aqui? Uma guerra que era para acontecer e não aconteceu, não é um milagre. Uma guerra que não era para acontecer e aconteceu, não é um milagre. Qual é o sinal aqui dentro do texto de Isaías? Certo. Porque só antes de o senhor fazer sua réplica, parece que o ot ali no hebraico, ele dá a entender uma marca distintiva, né? Como o pastor César sacou bem. Então, qual seria a necessidade de usar a palavra sinal, ot, se não fosse algo totalmente distintivo? Foi o argumento que o pastor César usou. Certo. A minha pergunta é, qual seria um sinal para o rei Ahaz de uma gravidez que vai acontecer 700 anos depois que acontece tudo? Ele está desesperado lá, isso está claro do versículo, você concorda? Isso é verdade. Certo. Então, Isaías foi chamado para acalmar ele. Qual seria, eu que te pergunto, o sinal para acalmar um homem que só daqui a 700 anos vai nascer um possível sujeito de uma virgem e isso vai acalmar ele? Que aí, daqui a 700 anos vai acalmar ele? Eu que te pergunto qual é o sinal. Na verdade, um sinal, quando a primeira vez aparece a palavra ot na Torá, quando vier um profeta mostrar para vocês um sinal, é um sinal visto a todos. Uma virgem conceber não é um sinal. Mas parar uma guerra que está evidente que vai acontecer e Ahaz era um rei fraco, isso sim é um sinal. Olha só, não vai acontecer essa guerra. Tudo está indicando que vai acontecer essa guerra. Não vai. Você vai... E a moça vai... Vekarat chamou Emanuel. A moça vai chamar ele de Emanuel. Aliás, quando você abre Mateus, lá não está escrito que é a moça que vai chamar ele de Emanuel. Mas na Bíblia está escrito que a moça vai chamar ele de Emanuel. Então, uma pergunta que eu tenho para vocês, cristãos, como vocês interpretam isso? Porque lá texto Vekarat, a moça vai chamar Emanuel e não que foi chamado Emanuel. É isso que eu falo, uma profecia. Você não pode chegar e agora eu tô vendo um jumento. Eu vou sentar no jumento para se concretizar as profecias. Quando eu leio o Novo Testamento, toda hora eu vejo isso. Eu vou fazer isso para se concretizar as profecias. Não funciona. As coisas têm que vir de uma forma natural e aí sim é uma profecia. Para mim, um profeta vir para um rei e falar, fica tranquilo, daqui a 700 anos vai nascer Jesus,
E no que você acalmou o rei? Posso responder? Pode. Então, bora lá. Primeiro, ele está dizendo que o Emanuel seria o nome que a mãe chamaria a criança, né? Bom, eu te dei o texto, né, do capítulo 8, que é a continuação. E lá na continuação diz assim: penetrarão em Judá, inundando-a e passando por ele. Chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Esse Emanuel é aquele menino? Ou é Deus? É o menino. Esse menino, esse Emanuel aqui, você acredita que é o menino. Aí no versículo 10 diz assim, ó: forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas. Porque Deus é conosco. Também é um menino? Exatamente. Todos os nomes judaicos têm a ver com Deus está com você. Por exemplo, meu nome é Michael. Quem é como Deus? Isso é uma prática normal de colocar nomes em pessoas. Então, mas o menino não existia. Por que nasceu esse menino? Na Então, nossa Torá oral está escrito que existia. Ele nasceu instantaneamente? Instantaneamente. E ela ele chamou... nasceu instantaneamente? Não foi gerado em 9 meses? Não. Ele foi gerado num período... Aí esse detalhe eu não sei te dizer, nem você sabe me dizer, porque na Bíblia não tá. Eu sei te dizer. Mas onde está na Bíblia É porque é o seguinte... Não, porque não está escrito que o nascimento foi... Se fosse um nascimento como você está dizendo, então ele seria um nascimento ordinário de 9 meses de gestação. Só que o texto já trata como se o menino existisse. Então não dá para você aplicar como sendo aquele garoto. Aí fica uma questão que eu queria deixar para você, que é o seguinte: você fez uma pergunta assim, qual sinal acalmaria o profeta Ahaz, o rei Acaz? Bom, você é judeu, cara. Então os judeus, você vai lendo o texto da Bíblia, do nada aparece uma profecia que não tem a ver com aquele momento. Então você pega, por exemplo, Abraão. O Abraão estava desesperado lá no capítulo 15 de Bereshit, lá de Gênesis, e aí chega Deus e aí ele fala assim: meu servo, meu herdeiro vai ser um Damasceno, não sei o que e tal. E aí Deus fala para ele: então eu vou explicar como é que acontece. E aí ele fala que o que Deus tinha falado para ele que ia acontecer, que o próprio Abraão achava que era naquela geração, seria 400 anos depois. Então o fato de ter uma profecia que surge no meio do caminho, jogando para centenas de anos depois, isso não é a primeira vez que acontece, não é a segunda vez que acontece, não é a milésima que acontece. Isso acontece o tempo todo dentro do corpo do Tanar. Então, isso não é uma maravilha, não é uma exceção aqui em Isaías, aparecer uma profecia no meio de um fato que está acontecendo ali, se desenrolando. Você é um cara que estuda, você sabe que isso acontece o tempo todo na Bíblia. É verdade, mas o que aconteceu naquele episódio de Abraão? Abraão perguntou: Bamé edá kirashera, como eu vou saber que eu vou herdar a terra de Israel? Naquela época ele não era um povo ainda. Então Deus adormece ele, faz ele entrar num profundo sonho, faz aquele pacto das partes e mostra para ele tudo o que vai acontecer com a semente dele. Isso óbvio que vai acalmar ele, mesmo sendo isso depois de 400 anos. Na verdade, eu que teria que perguntar para vocês como fecha a conta dos 400 anos. Os únicos que conseguem fechar as contas dos 400 anos são os judeus estudiosos da Torá oral. Porque a conta não fecha em 400 anos. Mas não tem problema, esse não é o nosso tema. De qualquer forma... Deus acalma Abraão dizendo o seguinte... primeiro só vocês que têm o dever de fechar essa conta, né? Mesmo. Então, não, isso não é verdade. Isso não é verdade o que você está falando. Porque assim, nós judeus não nos atrevemos a explicar o Novo Testamento. Não sou autoridade do Novo Testamento aqui. Só criticar. Sim, porque... Como você estava fazendo agora há pouco. Porque o assunto nem é a Berit Hadashah. Eu citei Berit Hadashah aqui. Mas eu citei, Mirra? Eu sei, mas por que você já está me levando à Virgem? Porque no Novo Testamento diz que vai vir um cara que vai ser o Deus, ele é o Deus e ele vai salvar o mundo e ele é filho da Virgem. Por que a gente está discutindo isso se não é por isso? Mas assim, você está dizendo assim, nós judeus não nos atrevemos a discutir o Novo Testamento. Não, se atreve sim. Você está fazendo isso agora. Mas eu não estou interpretando o Novo Testamento. Está. Não estou. Está quando você cita o texto, que você citou agora há pouco da Berit Hadashah, e não concorda, você tá interpretando. Só que você está dizendo que não faz isso, mas faz. Não fazemos isso. Nós judeus não fazemos isso. Mas pastores ousam a interpretar o Velho Testamento e agora você acaba de me dizer que não é sua obrigação de saber isso. Não, de saber não. É assim, ó. Por que Isaías sim serve para você? Nós cristãos entendemos que a Bíblia como um todo,
no nosso caso, o Tanar completo e a Berit Hadashah, o Antigo Testamento para nós, que para você é o Tanar, e o Novo Testamento para nós, nós entendemos isso como revelação. Então, acho que o judeu também entende o Tanar como revelação. Deus está se revelando através do texto. Toda a teologia cristã é baseada em cima da revelação. O que acontece é que nós leremos coisas, nós diante do mesmo texto, veremos coisas diferentes, porque nós cristãos entendemos que Jesus Cristo é o cumprimento, é o sensus plenior de todas as profecias do Antigo Testamento. Então, eu vou ler aquele texto e tenho a tendência de entender, e não só eu, vários rabinos que se converteram ao cristianismo, vários, milhares, também entenderam assim, que Jesus Cristo é a leitura para as grandes profecias do Antigo Testamento. E isso inclui essa de Isaías 7,14. E por que todos os pastores e até rabinos que entenderam que Jesus Cristo é todas as profecias do Velho Testamento não sabem ler a Bíblia? Você pode ver. É inacreditável. Se você entra numa sinagoga messiânica, por favor, leia para mim a Torá. Não sabem. E por que pastores sabem... Você lê em hebraico, você fala? Mas não é a Torá. Não, é só fazer um curso de hebraico e ler. E por que não tem? Essa foi minha primeira pergunta. Porque não é uma obrigação. Mas essa é a língua original antes da Septuaginta, essa é a língua original. Você concorda que toda tradução denigre, diminui um pouco do entendimento do texto? Por que você encontra pastores que sabem explicar Isaías 7, Isaías 53, mas não sabem explicar Levítico? Mas é a mesma Bíblia, é o mesmo Tanar. Então, porque assim, vamos lá, vamos falar então de traduções. Não foram os cristãos que inventaram traduções. Verdade. Quando o cristianismo surgiu, Jesus, por exemplo, que é o nosso Salvador, ele usava, por exemplo, esse livro aqui. Quando Jesus citava a Bíblia, ele citava através do texto grego. Então, se Jesus usava uma tradução, não vejo problema nenhum usar a tradução. Agora, você falou uma coisa que é verdade. A tradução, você traduz parabéns para você do português para o hebraico. Vai perder alguma coisa. Traduz do hebraico para o português. Vai perder alguma coisa. Agora, nós entendemos que o texto original é inspirado pelo Espírito Santo, tanto o Antigo Testamento, que é o Tanar de vocês, quanto o Novo Testamento para nós. Agora, eu não tenho que ser um especialista. Nem todos os judeus também leem a Torá. Verdade. Eu sou um Então, guerreiro pro meu veja, próprio povo. Você dizendo está como... fazendo uma crítica, Verdade. mas essa crítica no seu quintal não funciona. Aceito 100%. Exato. Então, por exemplo, eu fui participar de um culto de chegada do Shabat, como vocês chamam? Da Kabbalat sexta-feira. Shabbat. Da Kabbalat sexta-feira. Lá na sinagoga aqui da de Pinheiros, como chama ali, da número 10.000 ali? Da Hebraica. Sim. E aí eu sou muito amigo do rabino e tal, e eu fui lá porque eles foram, eu fui receber uma homenagem lá na sinagoga. Beleza. Aí o pessoal que me convidou, são judeus, brasileiros e tal, e aí eles estavam lendo, me deram o texto transliterado. Fala aí pro pessoal agora, o pessoal não lê o texto hebraico. Canta no texto hebraico, mas lendo o texto transliterado. Aí eu falei, não, pode me dar o texto hebraico. Falei, você lê hebraico? Eu falei, leio. E aí li hebraico, na hora da exposição lá entendi hebraico e tal, tudo mais. Ou seja, você está falando uma coisa, por que os pastores não sabem? Não, vocês também não sabem. Então, se você me permite, olhando para a tela lá, Por favor. eu convido a todo mundo a seguir as minhas redes sociais, porque eu sou um dos caras que falo não somente de forma geral para pastores que gostam de interpretar a Bíblia, que precisam do hebraico, mas principalmente para o meu povo, que deviam tomar vergonha na cara. Eu não estou falando agora para saber Bíblia de uma forma profunda, como Sim, rabinos, tudo tal, pelo menos que ler. Não sabem rezar o Sidur e as rezas no hebraico, e muito mais, a vergonha vai muito mais, eu assumo, que hoje eles entram como judeus, que deveriam saber pelo menos a história do povo deles, eles podem entrar num táxi e eles vão levar um banho do taxista no que diz respeito ao conhecimento da Bíblia. Porque então você está falando de uma coisa que os pastores deviam ter, mas vocês também não têm. Concordo. Então vamos para frente. Concordo, mas aí a minha crítica é a seguinte: como nós estamos falando de teologia, de pessoas que estudam a palavra, que pregam a palavra, que têm rebanho, que gostam de difundir a palavra de Deus, essas pessoas têm que falar, eu preciso ir atrás do original. Por que eu não vou atrás do original? É porque hoje as pessoas se chamam de hebraístas. Hebraísta não é saber falar hebraico, porque se a gente trago aqui um texto em hebraico, ninguém lê. Eu leio, Mirra. Hebraico você lê fluente? Leio. Então. Me apresenta um texto que eu leio ele pra você, agora. Não, eu não sabia. Até onde Traduzo. Até onde eu sei, hebraístas não leem hebraico. Então, então vamos lá. É assim, ó. Você tá dizendo uma coisa que a sua comunidade
eu não quero ser deselegante, não vive. Então Isso você... eu já assumi. Ok, beleza. E se você já assumiu, do meu lado é a mesma coisa. Porém, nós temos outro entendimento. O entendimento que nós temos é que não é um curso que salva. Não é a capacitação numa língua que salva. Não é saber uma determinada língua que salva. Como vocês entendem que tem de saber o hebraico, tem de saber... O pessoal faz a reza, eles fazem a reza. Só que de memória. Porque certo. se você colocar Decorado. a mesma reza que ele está falando e ler na cara dele, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ele não lê. Ele não lê, ele só sabe de memória. Então, isso não é um problema. Ou seja, esse academicismo que você está falando é interessante, mas é interessante para a academia. Entendeu? Então, para os acadêmicos, é legal a gente saber colocar o texto hebraico aqui e vamos ler o texto hebraico. Eu trouxe aqui a Vulgata, a Septuaginta. Você lê grego? Não. Então, eu leio grego. Então, eu não sou professor de grego, mas eu leio grego, consigo me virar e tal. Agora, isso na academia é importante. Agora, para você teologar com a pessoa, ela não tem que ter um diploma, ela não tem que saber necessariamente a outra Na língua. verdade, nós somos todos acadêmicos, nós somos especialistas de Bíblia, nós procuramos uma verdade, porque Bíblia é diferente de qualquer outro conhecimento. Não, tudo bem. Vamos A voltar Bíblia é pro- uma forma de viver, certo? Então a gente quer procurar a verdade. Mas na verdade a gente não está fugindo do tema, pastor. Nós estamos discutindo aqui uma questão que nasce por causa desse assunto Alma e Betulá. Você, como conhecedor da palavra, sabe que a Torá usa a palavra Betulá quando ela quer falar Betulá. Aparece a palavra Betulá na Torá. Por que a Torá, nesse momento, não usou a palavra Betulá? Tá, vamos lá, Voltando vou a esse responder. assunto. Tá, ok. Traduzindo aqui para o pessoal que está acompanhando o programa, o judaísmo entende que a palavra Betulá é uma palavra que necessariamente lida com virgem. Ou seja, a palavra Betulá é a palavra no hebraico, no dicionário hebraico, quando quer falar sobre a menina que não teve relação sexual com ninguém. Virgem. Então, o judeu, aqui representado pelo Mirra, entende que, olha, virgem em hebraico é Betulá e não virgem. Alma. A palavra Alma nunca... Você não me ouviu. Eu vou te repetir. ouvi. Não, é que você... Então, eu disse que você entende que a palavra Betulá é virgem. Sim, isso sim, mas no comecinho da sua frase, não... o final da sua frase foi correta. Dizer que Alma é uma Betulá, que o Mas não cheguei judaísmo... lá ainda. Ok. O que eu tô tentando construir é o seguinte, ó. O judaísmo entende que existe uma palavra para virgem, e essa palavra é Betulá. Correto, Até aqui tudo bem? correto. Ok. O cristianismo entende que a palavra Betulá, na Bíblia, nem sempre é virgem. Betulá não é virgem? Nem sempre. Por exemplo, o que você faz com o texto de Ioel 1:8? Abre a pra sua mim. Bíblia aí. É por isso a importância de se estudar o hebraico, né? Porque não é só Joel, a Megillah Echá, escrito por Jeremias. Como vocês falam isso? Lamentações. Lamentações lembro de Quando você lê as lamentações de Jeremias e tudo tal, tem o mesmo versículo lá, esse que você trouxe. Eli kibtulá hagurat sakal bal neorea, é uma lamentação. A virgem, aquela coitada, pela situação que o povo está, não consegue estar com o seu marido porque ela é uma viúva. Não está querendo dizer se ela manteve ou não manteve relações sexuais. Quando você lê todo lá o capítulo, e também Eichá, que são as lamentações pela destruição do templo, a situação do povo era tão grave que, coitada da virgem, que sempre sonhou estar com o seu marido numa relação íntima, não conseguiu, coitada, por causa da situação que o povo de Israel estava vivendo com a destruição de Jerusalém. Então, muito pelo contrário, lá mais do que nunca, Betulá é uma virgem. Aí, o que você tem que me responder é em Mishlei. Por que o rei Salomão chama lá Alma, Derech Gever Be'alma, e lá não pode ser uma virgem. Lá ele está falando de uma mulher promíscua, Em Provérbios. em Provérbios. Gente, eu não tô aqui, vocês até sabem melhor os capítulos do que eu, mas lá o rei Salomão tá falando claramente de uma almá, que é uma mulher promíscua, que ela tem relações promiscuosas, quer dizer, porque não dá pra saber se realmente ela teve ou não teve. Só com uma virgem dá pra saber, porque com uma virgem ela perde a virginidade. Agora, uma mulher casada, o rei Salomão fala, não dá pra saber o que aconteceu. E lá a almá claramente uma mulher que não é virgem. Tá, bom, vamos lá. Primeiro, você acha que você deu uma resposta aí de Joel, né?
mas não deu certo, não. Porque o texto diz o seguinte, eu tô aqui a Bíblia hebraica, eu vou colocar em português, espera aí. O texto diz o seguinte: lamenta com a virgem, você está dizendo virgem, eu vou colocar virgem aqui, com a Betulá, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Olha a resposta do Mirra. Ele está dizendo o seguinte, ó. Ele falou assim, não, aqui é a virgem que está lamentando porque não deu certo para casar, casou lá, mas não teve a noite de novo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, lamenta pela Betulá, que ela é casada, ela tem um marido, essa Betulá tem um marido, e esse marido é marido dela desde a sua mocidade, e agora ela está viúva. Então nós temos uma Betulá que é viúva, que é casada desde jovem, e que agora ficou viúva e está lamentando. Então essa mulher é virgem, Mirra? Sim. É uma lamentação como uma virgem. Não está escrito Betulá. É como uma virgem se lamentando pela o marido de sua mocidade. É como. Não está falando que Betulá ela é virgem e tem marido. É como. A palavra está Kibtulá. Você está com o hebraico aí? Sim, estou. Ele está falando, meu Deus, lamentando. Kibtulá. Como se fosse. Uma lamentação é uma forma poética da pessoa dizer, uai, que coisa ruim, como se fosse uma virgem se lamentando. O versículo não está falando para você que Betulá aqui não teve relações sexuais. Talvez justo quer saber, ela teve relações sexuais. Mas é uma lamentação poética dizendo como se fosse uma virgem vestindo esse saco de luto pelo marido de sua mocidade. Não sei se eu estou traduzindo conforme... Então, ela teve um marido, ela já não é jovem mais, certo? Você concorda que a gente não está falando de uma pessoa específica aqui? Nós estamos falando de uma lamentação? Nós não estamos falando de... Então, peraí, mas isso importa? João, Maria, Moisés... Isso importa? Não, a palavra kibtulat, kaf, em hebreu, quer dizer... Como se fosse. Sim. Então, é uma coisa poética de dizer. Ela está se lamentando. Então, mas essa poesia está na Bíblia, certo? Então, nessa poesia, eu concordo que o que Betulá... E até... Eu só vou abrir de novo o hebraico aqui, mas eu acho que o Beit se torna Veit, né? Eu tenho que olhar aí. Mas acho que é Kivtulá. Mas parabéns. não Kibetulá. Mas veja, seja como for... O Kivtulá, que é o Betulá pra gente aqui, com o prefixado aqui com o K para nós, isso não muda o fato de que ele está falando, mesmo que seja hipotética, de uma virgem, de uma mulher casada que perdeu o seu marido e que ela já é senhora, pelo jeito aqui do texto, ela já é uma senhora, e que ela está lamentando porque ela perdeu o marido da sua mocidade. Quais as possibilidades dessa mulher ser virgem? Zero. A possibilidade é zero, você tem que assumir. É óbvio, mas é óbvio que uma mulher que está muito tempo vivendo com o marido... Casada. Ela não é virgem. O que eu estou dizendo, uma lamentação, ela é muito mais lamentação. Ela se torna muito mais lamentação quando você fala, olha a nossa situação. Ela é como se fosse uma virgem que, coitada, não conseguiu ter... o seu marido da mocidade que ela tanto amou. Poeticamente nós estamos falando, concordo. É tão ruim a situação do povo de Israel. Concordo. Agora a pergunta é, essa mulher é virgem? Não. Então, mas não estamos falando de nenhuma mulher. Não tem, aqui o versículo não está falando de uma mulher. A viúva aí, ela é virgem? Não. Então, mas a palavra Betulá é virgem aqui. Mas aí não. Ela é virgem, mas aí não é, né? Não, você não entendeu. A palavra Betulá é virgem. Aqui não estamos falando de uma moça, nós estamos falando que a situação do povo é tão ruim como uma virgem. Pode ser que não tem uma mulher aqui. Diferente da história lá em Isaías. E tudo estamos falando de pessoas. Está acontecendo uma história lá, certo? Tem um filho chamado Emanuel e tudo tal. Aqui é uma situação poética, que nem... Tá. Nessa situação poética, esse texto... Que nem Mishlei, nessa situação hipotética, esse texto então não vale? Porque vale. É hipotético? Vale, né? Então, se vale... Não tem nada na Bíblia que não vale. Qual é o meu argumento? O meu argumento é o seguinte, ó. Nem sempre a palavra Betulá significa virgem. Porque aí nesse texto não significa. Não, sempre a palavra Betulá significa virgem. Então tá bom. Então porque sempre aqui... menos nesse texto, certo? Não. Ah, não? Nesse texto, Betulá também é virgem. E essa mulher é virgem. Mas não tem mulher aqui. Aqui é um negócio... Se a gente pegar um texto romantista
e a gente começar a cantar ele e tudo tal, eu vou perguntar pra você, cadê esse luar? Cadê esse sol? Cadê essa estrela? Gente, não estamos falando de um luar e da estrela e da nuvem aqui. Nós estamos falando de uma pessoa se lamentando num momento muito então eu difícil vou fazer da uma vida dela. pergunta ao contrário. Eu acho que todo mundo que está ouvindo o programa entendeu a minha pergunta e viu aí a sua resposta. Tudo bem. Vamos mudar a pergunta, então. A pergunta é, aonde no Tanar, valendo de Gênesis a Malaquias, Alma significa uma mulher que não é virgem? Derer Gever Bealma, Mishlei. Vamos lá. Qual o texto? Mishlei. Você vai achar o texto? Vou. Então manda. Derer Gever Bealma, peraí. Vai compartilhando aí com seus amigos. Vai falando em português para o pessoal entender, né, amado? certo. Por favor. Nós estamos aqui na Rádio Musical, o debate está pegando fogo, o Rabino está aqui Mishlei procurando, 30... depois já vai Português, citar. Mirra. Mishlei... Como Provérbios, Provérbios. Desculpa, gente, tem livros que eu realmente tenho uma Tá dificuldade de tudo bem. traduzir. Sem problema. É porque realmente quando eu estudo Mishlei, é Mishlei. Qual Mishlei capítulo? 30, 19. Você vai ver lá também que também é poético lá. Também é poético. Ah, agora vai valer? Não, mas agora mesmo eu vou poético não você valia, vai mas ver, agora você vai vai valer. ver que eu vou continuar com a minha linha. Eu não vou mudar Então minha vai, cabeça. vai lá, Continua sendo poético, mas lá a poesia está se referindo a uma mulher promíscua. Me dá o texto aí, capítulo, qual que é? 30, 19. Mishlei 30, 19. Que, aliás, eu acho que a Septuaginta traduziu errado também. Porque eu não posso 19. dizer porque eu não sei ler grego. Tá. Você pode. Tá. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, o caminho do homem com uma virgem, Aí com uma donzela. eu te pergunto, tem aqui uma águia? Não tem. É poético, concorda? Tem um navio que tá. Estamos falando de um navio específico? Não. Nós estamos falando de uma mulher aqui também. Como o caminho de uma mulher, lá está escrito Alma, no hebraico. E lá está se falando, o rei Salomão está falando, do mesmo forma que a gente não consegue ver os rastros de uma águia andando, o rastro do navio, a mesma coisa a mulher promíscua, que a mulher promíscua, ela já não tem mais um sinal. Onde você viu a palavra promíscuo aí? Não, eu tô explicando o texto para você. Qual é o texto? O que quer dizer tá falando? A águia está voando. O que quer dizer? Obrigado, a água está voando. O que Salomão tá querendo dizer? Que do mesmo jeito que a águia tá passando e não deixa rastros, o navio passa e não deixa rastros. Existe uma derer gever be'alma, um homem, o caminho do homem na sua alma, que não deixa rastros. Qual é a mulher que tem relações sexuais com o seu marido e não deixa rastros? A virgem ou a casada? Então, só a casada. Essa é a sua interpretação do texto. Mas vamos lá. O texto diz assim: há 3 coisas maravilhosas demais para mim, tal. O caminho da águia no céu, o caminho de uma cobra na penha, o caminho de um navio no meio do mar, o caminho de um homem com uma donzela. Bom, espera-se que o homem que vai se casar e tal, na Bíblia, especialmente no judaísmo, que essa moça fosse virgem. Entende? Mas tem algum texto claro onde a palavra alma é uma mulher que não seja virgem? Não, e por isso que judeus concordam que uma alma pode ser uma virgem, mas a tradução da palavra alma é jovem, como lá no comecinho de Êxodos, quando Batia pega o menino da Teivá e ela volta para ela volta para Miriam e ela fala assim, o texto chama ela de alma. Nem dá para saber se naquela época ela era virgem ou não era virgem. Não, é porque ela tinha uns 12 anos. Então ela é uma mocinha. É uma mocinha. Virgem. Então o versículo Êxodo usa... 2:8. Isso, o versículo usa para a palavra moça, alma. Pode ser que ela é uma virgem? Pode ser. A única coisa que eu discuto com você, pastor, é que a tradução da palavra alma não é virgem. Então, agora vamos lá. Vamos trabalhar Deuteronômio 22. Certo. Devarim. Capítulo 22, versículo 20. O texto diz o seguinte, aí vai aparecer, eu acho que é Betulá de novo, né? Que é a palavra que você entende que sempre como virgem, muito embora menos em Joel. Mas vamos lá. Capítulo 20, peraí, eu acho que é 22, 20, eu falei ao contrário. É 22, 20, eu falei 20, 22. Então é capítulo 22, versículo 20. O texto diz o seguinte, Mirra, ó. Porém, se isso for verdade... Bom, vou ter que ir um pouquinho mais antes, né? Para ter o efeito de contexto, ó. 18. Aqui tá dando por para-choque, eu vou colocar aqui. Devarim que você falou? Capítulo 22, versículo... Pode ser 16, ó. O pai da moça dirá aos anciãos: dê a minha filha por mulher... Vou esperar você achar aí. Devarim Havbeit. Tudo bem, achou? 22. Tá abrindo aqui, peraí.
Sim, eu sei. Aquele texto que ele porém, não achou na... Porém, aborreceu. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia, eis as provas da virgindade da minha filha, estenderão, tal. Essa que não é virgem, ela é chamada de Betulá. Essa que não é virgem? Aí no texto. De novo, leia pra mim. Bom, vamos lá. Porém, se esse negócio, versículo 22:20. Se esse negócio for verdade, que a virgindade não se achou na moça, então a virgindade não se achou na Betulá? Tá vendo aí? Se for verdade que não encontraram nela a virginidade... Em quem? Na Betulá. Na moça. Não encontraram nela a virgindade. Não tem provas que ela é uma menina virgem. Então, e ela é a Betulá do texto. A Betulá do texto... Quem falou que ela é uma Betulá? Pelo contrário, o marido está discutindo com o tribunal. Olha, eu tenho um grande argumento nessa menina. Ela não é virgem, eu não encontrei nela a virginidade. Então, e por que ela chamar de Betulá? Não chamo ela de Betulá. Não encontrei nela Betulim. Não encontrei nela traços de virginidade. Então você vai entender. Betulim entendi traços de virginidade. Eu não encontrei sinais de virginidade. Quais são os sinais de virginidade? Normalmente um sangue no tecido. Na roupa e tal. Então, ele está ligando, olha só, não está certo o que aconteceu com esse casamento. Fala pro pai da moça, você me entregou uma moça que eu achei que era virgem e eu não encontrei nela betulim, traços de virginidade. Então, sinais de virginidade. Então, na minha leitura, lendo o texto, eu vou entender o seguinte, ó. Eis que lhe atribui atos vergonhosos, dizendo: eu não achei virgem a tua filha. Ou seja, essa menina que se apresenta como Betulá não é. Então, aqui mais um erro da Versículo 14, para quem está no Isso aqui é mais um erro da tradução, porque Lonim Tseu Betulim, eu não encontrei nela os sinais de virginidade. É por isso, pastor, que o senhor tem todos os caminhos para estudar a Torá em hebraico, se o senhor está lendo em português. Assim como o pessoal da sua sinagoga. Mas eu sou o primeiro a criticar eles. Esse canal aqui não chega pra eles, mas vamos se vocês quiserem fazer um corte e mandar pra eles, pode fazer. Mas aí, voltando pro texto. Ó. Então vamos lá. Isaías capítulo 7 tem um prolongamento, como eu disse aqui, não era dividido em capítulos. No capítulo 8, versículo 8, no capítulo 8, versículo 10, aparece lá de novo esse Emanuel. Certo. E no capítulo 9, esse Emanuel é chamado de Deus forte. E ele é chamado... meu Deus, fica mexendo aqui. Ó, Peleioetz. Não é isso que você está falando? Sim. Não, mas é chamado de El Gibor. El Gibor, Peleioetz. Isso, exatamente. Então, em Isaías capítulo 9, versículo 6, vai dizer assim, ó. Um menino nos nasceu... Então, veja só. Há uma cadência no capítulo 7. O Senhor vai dar um sinal. Certo. A alma, a virgem, ou a moça, conceberá. Nós entendemos esse alma, virgem. Porque toda vez que aparece uma alma na Bíblia, sempre é virgem. Aí ele vai dizer assim... Eu mostrei que não, mas prossiga. Mas eu mostrei que Betulá uma vez, pelo menos, no essa também não tem resposta. Aí ele diz o seguinte, no capítulo 8 aparece de novo o Emanuel, e no capítulo 9 ele diz assim, ó, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre seus ombros, ele será chamado... E dentre os chamados dele está El Gibor. Então, é possível, então, que uma criança, uma pessoa, seja Deus forte? Certo. Aí eu te pergunto, quando Deus nomeia Moisés para tirar o povo de Israel, o que está escrito lá? Atati Elol Eloquim. Você será para ele Eloquim. Então, quer dizer, Deus está dizendo que Moisés é Deus? Peraí, por que você fala Eloquim? A palavra Eloquim é que é a mesma raiz do Kel. Kel e Eloquim é a mesma coisa. Não, mas por que você não diz Elohim? Porque lá não fala Eloquim. Mas está escrito Kel, é a mesma palavra. El e Elohim é o mesmo Shoresh, é a mesma raiz. A diferença é que um é plural, outro é singular. Não, porque você substitui o rim pelo Kim, né? Por que você substitui o rei? El Gibor, você me trouxe o versículo do El Gibor, Peleioetz, El Gibor, Sar Shalom. Não é isso que está lá? El e Elohim é a mesma coisa. A diferença é que El é singular, Elohim é plural. Eu fiz uma pergunta que agora você mudou para Elohim. Por que você estava falando Eloquim? Isso é uma curiosidade. Então, eu trouxe Eloquim porque Deus chamou Moisés de Eloquim também. Deus chegou, quando Deus nomeou Moisés... Você não entendeu minha pergunta, mas tudo bem, segue. Acho que não, porque assim, acho que você está se incomodado porque que tá... Eu vou repetir a sua pergunta, você me fala o que você uma curiosidade pela pronúncia, né? É que não tem nada a ver com o debate. Não tem nada a ver com o debate. Tem tudo a ver, porque você... Ao invés de você falar Elohim, você falou Eloquim. Aí eu queria saber agora o porquê. É uma curiosidade mesmo. Eu vou falar assim, porque não posso pronunciar
Elo, depois Him. Eu não posso. Ok. A não ser se eu tô falando de outros deuses, eu falo Elohim Acherim. Se eu tô falando de outros deuses, eu falo Elohim Acherim. Se eu tô falando do meu Deus, eu falo Elohim. Ok, mas você é professor de hebraico, você sabe que Elohim não significa o nome, né? Exato. Mas Então você não tem problema de pronunciar, mas tudo bem, vamos voltar no... Mas você trouxe pra mim a palavra do El Gibor, Sar Shalom e tudo tal. A palavra El é força. A tradução da palavra El é força. E no singular ela é El e no plural ela é Elohim. No caso, quando estamos falando do meu Deus. Certo? Você não tem problema, você pode pronunciar. Deus chamou Moisés de Elo. Pode falar com um K, não tem problema. Deus chamou ele assim. Falou, vem cá, eu tô te nomeando para você tirar o povo de Israel. Você vai ser Elohim. Então, vamos lá. Então, Deus está chamando Moisés de Deus? O fato de Deus chamar... E não é só o Moisés, não. O Baal também é chamado de Elohim. Elohim Acherim. Na Bíblia. Então, a palavra Elohim, que você prefere não pronunciar, ela é um nome genérico para Deus. Ou seja, o contexto vai narrar se está falando do Deus verdadeiro, ou se está falando de um anjo, por exemplo, chamado de Elohim. Correto. Ou o Moisés, uma pessoa, tal, tudo mais. Beleza. Só que no texto de Isaías 9:6, que é o texto que eu apresentei, não tem como ser um ser menor que Deus. Porque o texto diz que ele é Deus forte. Exato, mas é isso que eu falo pra você, que isso não tá querendo dizer que aquilo é Deus. Porque eu me chamo Michael, meu nome é Micael. E isso não quer dizer que eu sou Deus. E Abraão chamou altares de Deus também, Kel Roi, Isaac, Jacó, todos eles chamaram poços com nomes que têm a ver com Deus, porque eles viram Deus naquele lugar. Mas aqui é uma criança, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre essa criança. O nome dessa criança aí eu vou falar aqui em português, né? Você sabe o Pele lá e tal. El Gibor, maravilhoso, conselheiro, é isso. Sar Shalom. Deus forte, Pai da eternidade. Pai da eternidade. Príncipe da paz. A gente pode, eu entendo que a sua fé, embora gramaticalmente, você não está cometendo erro nenhum se você disser Elohim. Porque Elohim não é o nome de Deus. Correto. O que você não pode pronunciar é o tetragrama. São as 4 letras. Mas por uma questão de zelo pessoal, você prefere não dizer nem mesmo Elohim, e tá tudo bem, eu entendo, embora gramaticalmente eu não concorde. Mas aqui, ele está dizendo que essa criança que vai nascer será Deus forte e Pai da eternidade. Então, como você entende essa profecia? Então, em outras palavras, eu estou tentando andar com a sua cabeça. O profeta está dizendo que o menino é Deus. Como se fosse que nasce um Deus, que nunca teve isso na história do Tanakh, que o profeta... Porque Ismael já apareceu, por exemplo. Ismael. Tem muita coisa que nunca teve e aparece no Tanakh. Exato, eu estou perguntando, por exemplo, Ismael. Ismael também tem o nome Deus na palavra Ismael, que é o pai dos nossos negócios. Mas, de repente, agora, o próprio Deus que aparece no Monte Sinai para 3 milhões de pessoas e fala, não vai ter nenhum Deus junto comigo, não vai ter nada que vai se dividir comigo. Há controvérsias aí, né? Por quê? Por conta do... Devarim Shesh Arba. Devarim Shesh Arba, que o quê? O que está dizendo o seguinte? Acho que você vai falar Shemer. Não, porque é o seguinte, ó. O texto de Deuteronômio 6:4, ele fala que... É o texto que você mais conhece. Claro, fala todos os dias. Eu sei o que você está falando. Fala aí, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai. Errado. Aí você não fala Adonai, você fala Adonai? Como que você Se eu falar o versículo inteiro, eu posso falar o nome de Deus. Se eu falar então, pela metade, não posso. Pode citar, por favor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ok. Veja, ele está citando o nome inteiro, o versículo todo dele pode. Mas, na verdade, ele já está fazendo 2 substituições, porque lá não aparece Adonai. Lá aparece o nome, certo? Tetragrama, né? O termo lá não é Adonai. É certo, mas você sabe por que a gente fala, né? Eu sei. Tá tudo bem, mas eu não vou... tá tudo bem. Tá bom. Vamos no assunto. Tá, o assunto é o seguinte. Em Deuteronômio 6:4, lá fala o seguinte. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Só que esse um é a palavra errad e não a palavra yahid. Você é professor de hebraico. Você sabe que se eu tiver uma uva aqui em cima do prato, a palavra não é errad.
A palavra é Yahid. Não. É sim. Ela pode estar única e ela pode ser um. Não. Unicidade também indica para único. Quando eu falo que Deus é um, ele também é único. Aliás, no hebraico, para quem entende bem hebraico, Echad é mais do que Yahid. Exato, porque ele comporta. O Errad, ele comporta Ele tá acima do inclusive mais do que um. Por exemplo, abra a Bíblia lá em Bereshit, por exemplo. Você não precisa abrir, vou citar o texto, você vai lembrar. Quando Deus provê a Eva para Adão, Casamento. o Adão fala assim: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do varão foi tomada, não sei o que lá. E serão ambos uma só carne. Levassar errad. Ou seja, são duas pessoas numa mesma unidade. Mas Isso não... Deixa eu concluir o argumento. Isso não pode acontecer com a palavra Yahid. Toda vez que aparece Yahid em hebraico, até no moderno, é uma coisa única sem par. Mas quando aparece Errad, o Errad comporta mais de uma unidade, mais de na unidade. Os dois, uma só carne, Unidade composta. é levassar Errad. Aí compensa, pode colocar Errad. Mas não podia dizer, ele não podia dizer levassar Yahid, porque Yahid é uma unidade dura, Única. como fala? Única. E Errad é uma unidade que comporta mais de um. Quando Deus, a leitura do cristão, Mirra, é que quando Deus diz o Shema, ali ele deixa uma pista. Por que ele não usou a palavra Yahid? para dizer que ele é 3? Não. De 1 vira 3? Não, essa é a pergunta. Se... Vamos lá, vamos de novo até onde a gente concorda, né? Até onde nós concordamos. Concordamos que Yahid é a palavra para uma coisa. unidade dura. Como que eu falo em português? Uma unidade simples. Uma unidade Simples, que não Única. permite composta. Isso. Já Errad, na Bíblia, no hebraico, tal, é uma unidade que pode comportar mais de um. Um jogo de copos. Não pode falar Yahid, eu tenho que falar Errad. Certo. Os dedos da mão, eu não posso falar Yahid, eu tenho que falar Errad. Um cacho de uvas, eu não posso falar Yahid, eu tenho que dizer Errad. Uma uva solta no prato, aí eu posso falar Yahid. Ou errar também. D'accord? Zenachon, Ok. Deixa eu só chamar até aqui. Até aqui, certo? Até aqui, aí que eu não vou... Nesse assim, finalzinho que eu não vou concordar Não, com você. tudo bem, mas até aqui tudo bem. Tudo bem. Eu só tô Só falando chamar isso um porque break rapidinho, testemunhas de pastor Jeová. Pode falar. Pode chamar rapidinho, aí depois vocês voltam. Mas é o Pastor seguinte, Célio, o senhor estava falando eu deixei um sobre o argumento. Yahid e o Errad. Isso, eu deixei um argumento, eu falei assim, vamos naquela lógica até onde você concorda. Certo. Então, eu tô dizendo isso porque testemunho de Jeová, quando eu uso esse argumento, não concorda e tal. Mas tá aqui um judeu, ele estudou lá imagina, você fez em Jerusalém, né? Estudou em Jerusalém e nos Estados Unidos. Shivá. Shivá, tudo. Tudo bem, então, isso que eu tô falando até aqui, antes de eu continuar o argumento, até aqui, que Yahid é uma unidade dura. Eu tô falando, em hebraico seria unidade dura, mas seria em português uma unidade, me falta aqui a palavra. Exclusiva, eu entendi o que você Exclusiva, tá querendo onde dizer. só tem um mesmo. Tipo Salmo 68, faz com que o solitário habite em família. Ali é Yahid. Eu dei o exemplo da uva. Uma uva em cima do prato só pode falar Yahid. Eu não posso falar Errad. Tá errado. Entendeu? Então, mais um cacho de uvas, eu posso falar essa unidade, pode ter 30 uvas. É Errad. Porque Errad é uma unidade. Yahid é uma unidade. Mas Errad comporta uma unidade composta. E Yahid não comporta unidade composta. Quando eu digo isso, por exemplo, para uma testemunha de Jeová, eles arrepiam todos. Porque não sei o que, parece que eu estou inventando uma moda. Mas até aqui concordamos. Ok. Se até aqui concordamos, qual é a leitura do cristianismo? O cristianismo entende que quando Moisés, que escreveu o Devarim, quando ele escreveu o Deuteronômio 6.4, que é o texto mais importante para vocês, que é Deuteronômio 6.4, ele deixou um enigma. Porque ele poderia ter usado Yahid. Ele mesmo usa Yahid várias vezes na Torá. Então ele poderia ter usado Yahid. E se ele tivesse usado Yahid, eu não teria argumento para discutir com você. Mas ele deixou a palavra Errad. E a palavra Errad, como você concorda, ela pode comportar mais de um. Às vezes é um só, mas ela pode comportar mais de um. Na Bíblia, geralmente,
quando a palavra é errada, faça um desafio, pega todo, coloca errado na concordância e puxa tudo. Cada uma delas que você me mostrar, eu vou falar assim, então, aí é mais de um, aí é mais de um, aí é mais de um, aí é mais de um. Por exemplo, Davi é um dos irmãos, ele é um de 8. Caim e Abel, um dos dois, é um de 8, aí é sempre errado. Mas a palavra que Moisés usa é errado. Então nós cristãos entendemos que Deus deixou ali um enigma. E esse enigma de Moisés significa Deus é mais de uma pessoa. Então essa é a nossa compreensão. Eu imagino que aqui a gente caminha separado. Mas é isso que eu queria deixar e deixar Imaginou essa pergunta bem. para você. Imaginou bem. E deixa essa pergunta para você. Moisés, por intermédio de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que é o que você falou, é um dos textos mais importantes, não pode ferir os 10 mandamentos, que é o que Deus vem para o povo de Israel na frente de todo mundo, pelo menos os dois, de acordo com a Torá oral, os dois foram ouvidos por todo o planeta. Não pode vir e contradizer o que está escrito Anohi Hashem Elokecha, eu sou Deus que te tirei do Egito, não vai ter outro Deus perante a mim, nada, não vai dizer. Ele está dizendo claro que ele é único lá. Então como você está querendo me dizer que ele está deixando um enigma, abrindo uma possibilidade de você entender, olha, eu não sou errado, comporta Shtaim, que comporta Shalosh, que comporta Arba, e de repente virou uma trindade. Você entende o que eu estou falando? A palavra errada é um. Um também comporta o próprio significado do errado, que é um. Isso. Deus é um. Para nós, errado é mais que Yahid, porque errado vem do Aleph, que é um, Het, que está acima dos 7 Erequiim, dos 7 céus, e Dalet, que representa os 4 cantos da terra. Por isso, os judeus, quando eles fazem Shema Israel, eles têm que pensar nessas intenções. Ele está tudo, ele é tudo, tudo, tudo. Só o um comporta isso, e não a palavra Yahid. Então, mas Moisés não pode dar um enigma para o ser humano, chegar e falar assim, hello, agora eu descobri que tem uma trindade. Se isso fere os 10 mandamentos. E o que você faz com Bereshit, capítulo 18? Lembra para mim o texto? E o Senhor, lá de Vaierá. Isso. Mas o Senhor Deus apareceu para Abraão. Mas está escrito lá... Deixa eu achar o texto aqui, peraí. Aleph, Daled, Nun, Yud, lá. Lá não é o tetragrama. Calma. Como não é o tetragrama? Não, vamos abrir aqui. Então, vamos lá. Confere se é o tetragrama. Se eu não me engano, lá é... 18:1. 18:1. Eu acho que o tetragrama deve aparecer aí pelo menos umas 10 vezes. Sim, eu vou te mostrar exatamente onde está o texto. Está no versículo 1, o tetragrama. Já é. Vamos lá. Vaierá Elav Hashem. Deus apareceu para Abraão. Aí é o tetragrama? Aí é o tetragrama. Então vamos lá. Minha pergunta é a seguinte, ó. Eu vou ler o texto para quem está acompanhando o debate. Quem não sabe qual texto é. Exato. Então o texto diz assim, ó. 18:1. E apareceu o Senhor, aqui é o tetragrama. E apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. É assim que verte em português. É assim que verte em português, Manre, mas tudo bem. Quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. E Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na frente dele. Certo. Quem está aparecendo para ele? É o Senhor, o tetragrama. Não, isso você disse. Então vou ler o que a Bíblia diz. Isso a igreja Então vou ler o que a Bíblia diz. Mas no versículo 1... Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. O Abraão levantou os olhos e viu 3 pessoas. Certo. Como é que você explica isso daí? 3 anjos que vieram visitar Abraão. Legal. Aonde que aparece a palavra anjo aí? Segue os próximos capítulos. Esses mesmos anjos capítulos? Não, segue o próximo capítulo, que é a continuação dos anjos. 19, é isso. Logo depois seguiram os anjos e lá tem às vezes Malachim e Anashim. Malachim e Anashim. Aparece as 2 vezes. Aparece várias vezes. Malachim, Anashim, Malachim, Anashim, Malachim, Anashim. Então é a continuação do trajeto deles. Os anjos saem de Abraão e vão para Sodom fazer o quê? A missão. Para destruir Sodoma e para salvar o... E logo depois desse terceiro versículo, que eu ainda não abri, mas eu sei o que você está falando, está escrito Ado, depois eu também não posso falar, Nai, não tetragrama, não está escrito tetragrama lá. Está sim. Então, pesquisa melhor aí. Porque assim, ó, vamos lá. Qual é o meu argumento? É o seguinte, ó. O Senhor, o tetragrama, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, apareceu para Abraão. Como? O Abraão levantou os olhos e viu 3 pessoas. Isso é o Senhor aparecendo para Abraão. Lógico. Isso é sua interpretação. Não, isso é o que o texto diz. Você lê, né? Você lê. Versículo 3, é o tetragrama? No 3, não, mas no 1, sim.
Então, mas o primeiro versículo eu já concordei com você. Deus veio para Abraão, coitado, o cara fez Brit Milá, ele tava com dor. E aqui até a gente aprende... Então, mas é que assim, ó, pra quem não tá acompanhando, acha que você me deu um checkmate. Mas é o seguinte, ó. No verso 3, que aparece ali Adonai, né? Você tá falando? Não é o tetragrama, você concordou comigo. Aqui não, mas ele aparece outras vezes para esses mesmos seres o tempo todo no texto. Então me fala, onde? Vamos lá. Fora o versículo 1, 2. Fora o versículo 1 e 2? Vamos lá. Peraí, deixa eu achar aqui. Só um minutinho. O 16 já aparece de novo. Ele aparece várias vezes. Então vamos lá. Capítulo 18, né? Vamos lá. Capítulo 18. Meu Deus, estava aqui agora mesmo. 16, 15. Aqui, 18. Aparece no 1, aparece no 2, aparece no 5, aparece no 6. Peraí, vamos devagar, um por um. Vamos no 5. Não, peraí, eu li errado. Eu tô lendo em Gênesis, peraí. Eu tô lendo em Deuteronômio, em Gênesis. Por isso que eu demorei a chegar. Então, peraí. Ai, meu Deus, vamos lá. Gênesis, capítulo 18. Eu propus um negócio, não tô conseguindo achar. Então, peraí. Aqui. Capítulo 18. Daqui a pouquinho a gente vai ter que ir para as considerações finais, já que o tempo voa aqui, infelizmente. Aqui. Capítulo 18, versículo 13. Um daqueles seres lá diz a Abraão. Quem aparece aí, Mirra? Aqui é Deus, aqui tá outra coisa. Não, calma aí. Deus veio para para Abraão. É o mesmo Abraão. ser que tá falando com Abraão ainda. Aonde tá isso? Do versículo 1. Acabou, aqui ó. O versículo já interrompeu. Abraão ve Sará zequenim, Abraão e Sará estavam velhos, indo ao final dos seus dias. Sará já não tinha mais a sua menstruação. E aí ela começou a rir. E Deus se incomodou com esse riso de Sará. Então Deus veio para Abraão. O que já tem a ver com aqueles seres? Já interrompeu com o assunto do ser? Falta ler o texto na íntegra para você perceber que esses 3 seres que aparecem para Abraão, na sequência, um fica com Abraão e 2 vão para Sodoma. Não é que um fica com Abraão, um já faz a sua missão de curar Abraão e vai embora. Não, sim, mas ele fica com Abraão enquanto os 2 vão. Não, isso não existe nenhum lugar que ele fica com Abraão. Bom, vamos lá. Você não vai encontrar nenhum lugar que ele fala que ele fica com Abraão. Então, esse ser que está conversando com Abraão, aqui, que no versículo de número 13, diz o Senhor, cadê? Diz o Senhor Abraão, porque esse rio Sara, tal. Aquele ser não tinha ido embora até então. Então, é o mesmo ser. Na sequência, você, lá no capítulo 18 ainda, tem 2 que aparecem para Ló. Certo. Cada um recebe o tetragrama também. Aonde tem o tetragrama lá? Bom, vamos lá. Capítulo 18, versículo 17. Capítulo 18, versículo 19. Capítulo 18, versículo 20. Capítulo 18, versículo 22. Vashem Amara, que Deus está falando com Abraão. Eu vou esconder de Abraão o que eu estou planejando fazer? Então, aqui não é o ser, aqui é o Deus mesmo, realmente é Deus. Então, mas é aquele que chegou. Mas isso você está falando? É aquele que chegou. Não, você está falando? É assim, o texto começa assim, ó. Eis que o Senhor apareceu para Abraão e ele levantou os olhos e viu 3 pessoas. Certo. Até aí tudo bem? Tá, mas quem está dizendo que as pessoas são Deus, isso é você. Eu só disse o texto. Isso é a igreja, na verdade. Não, vamos lá. O texto diz assim, ó. Eis que o Senhor apareceu a Abraão. Ele estava sentado na porta da tenda, no maior calor do dia. Parece que ele estava passando pela... Terceiro dia da circuncisão. Não sei o que lá, que não importa aqui. Aí ele levantou os olhos. O Senhor apareceu a Abraão. O que ele viu? 3 homens. É o que o texto diz. Até aí tudo bem. Prostrou em terra e disse, Senhor meu. Isso. O Abraão se prostrou, adorou esse ser, esses 3 que apareceram. E aí ele falou Adô, depois Nai, mas não tetragrama, que você já concordou comigo. Não, assim, o tetragrama vai aparecendo intercambiavelmente no texto. Acho que isso concordamos também. Concordamos. Ok. Só que o fato, Mirra, é que quando esses 3, né, apareceram, primeiro Abraão adorou. Adorou. Ele se prostrou diante deles. Vai sair na vaiar. Isso. Pode isso, Arnaldo? Pode isso o quê? Pode isso, adorar, se prostrar diante do outro homem? Mas aonde isso que ele adorou eles? Não, eu tô dizendo adorou pelo texto aqui, ó. Abraão correu na porta da tenda ao seu encontro e disse, Senhor meu, se achei graça, rogo que não passe de seu servo. Ele fez um preceito lindo, maravilhoso de receber
3 pessoas na sua casa, como era prática E dele. essas 3 pessoas é Deus aparecendo para ele, certo? Não, isso a igreja Então falou. como é que Deus apareceu para ele? Sem esses 3? Esquece os 3. Porque Deus sim apareceu para Abraão. Deus todo momento apareceu para Abraão. E Deus queria aparecer para Abraão para visitá-lo depois do Brit Milá. Enquanto... É isso que eu falo. A Torá oral, que para nós... Agora eu quero que você entenda o meu lado. Para nós, a Torá oral foi dada junto com a Torá escrita, senão não seria possível entender a Torá oral. Veja se você não concorda comigo. Você vai apelar para a Torá Shibalpé. Exato. Mas tem como colocar tefilim, se eu não sei o que é um tefilim? O que é um frontal? Você sabe o que é um frontal? Nem eu, nem você. Só a Torá oral explica. Você sabe como que se circuncida uma pessoa? Nem eu, nem você, porque na Torá não está em nenhum lugar que tem que circuncidar o órgão masculino. Poderia ser a ponta do nariz. Então, como a Torá oral é a única forma de entender os preceitos. É a mesma Torá oral que explica o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui? E vai fazer todo sentido nos versículos. Deus visita Abraão. Abraão está doente. E Abraão está sofrendo. Mas a cultura não fala que nesse dia, que o dia que mais dói, quando você faz uma circuncisão. Certo. Você faz circuncisão, não faz? Faço. Não dá para provar mas você hoje... Você faz com a unha, não, né? Você faz também com a unha? Eu uso unha, sim. É curta a minha, mas eu uso a unha. Então, legal. Então, veja só, você faz circuncisão. No terceiro dia, que é o dia que está mais inflamado, não sei o que, ou doendo, tal, não sei o que lá. O que acontece na cultura judaica? É o dia de fazer a visita. Ok. O que está acontecendo aqui? Deus está visitando Abraão. Como? Por intermédio da sua divinidade. E o que você faz com esses 3 homens que aparecem? Onde você enfia esses 3 homens? Aí eu vou te explicar aqui que a Torá oral explica. Deus veio visitar Abraão, mas ninguém queria mais visitar Abraão. Só Deus veio visitar Abraão. E Abraão gosta de fazer Arnasat Orhim, que é um preceito judaico com pessoas, não com Deus. É um preceito judaico que a gente diz de receber pessoas. Então, Deus faz aparecer 3 anjos para ele poder cumprir a palavra, o mandamento de receber pessoas. Aí ele recebe os anjos. Enquanto isso, Deus estava sobre ele, vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Aí tem toda uma conversa entre Abrão e os anjos. Adô, depois Nai. Não vão embora do seu servo, fiquem aqui, por isso que vocês vieram para mim. Deixa eu servir para vocês uma comida e tudo tal. Deus não é ser humano que ele come. O próprio profeta Oséias fala: Ani Elohim lo Elohim Ani El Veloish. Eu não sou homem. Então, ser humano não, então, Deus não é homem. Na sua construção você diz assim, ó, não tem momento aqui no texto que diz que um ficou com Abraão, outros foram para não sei o que lá. Veja o versículo de número 22. Diz assim, ó: então viraram aqueles varões o rosto e dali foram para Sodoma. Mas Abraão ainda ficou de pé na face do... Aparece Adonai de novo. Que aparece... é o primeiro versículo. Porque Deus ainda estava lá. Tudo bem, mas 2 foram para Sodoma. Correto. Ok. Só que lá em Sodoma, esses 2 também são chamados pelo tetragrama. O que você faz com eles agora? Vamos lá, vamos de novo. Qual é o versículo? 19, 24, por exemplo. É o próximo capítulo, né? É na sequência, isso, né? Na sequência. Porque... Desculpa que eu tenho aqui. Então, tudo bem. Não está dividido por... Lá então o Senhor, tetragrama, fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Você está entendendo? Então, eu entendo, tradução oral, não sei o que lá, tudo bem, mas o texto... Ele diz qual o seguinte, versículo de novo que você falou? 19 e 24. Eu acho que eu falei 22, mas é 24. Não, mas não tem isso aqui. Lá tá falando, talvez tenha 50 justos na cidade. Não, 19. É o 19. Você está no 18. 24. Você está no 18. Capítulo 19? É. E disse Deus, Zakat Sedoma Morá é muito grande. Deus, sim, óbvio, Deus fala. Então, mas aí é o tetragrama? Aqui é o tetragrama, então, aqui Deus está falando. Calma aí, qual é o argumento? Que você fica afobado, mas é o seguinte, qual é o argumento? O argumento é o seguinte, vou falar de tetragrama, vou falar Adonai. Um Adonai que leva o tetragrama fica com Abraão, no texto que eu te mostrei. 2 homens viram o rosto e saem. Esses homens são chamados de Adonai lá no texto do capítulo 19. E o que você faz com essa informação? Eles não são chamados de Adonai. Aí não está escrito Adonai no versículo que eu acabei de dizer? Sim, mas não tá, o versículo não chama eles de Adonai. Lá Deus está falando. Eu já não posso mais... Através de quem, Mirra? Daqueles 2 homens eles que foram. Eles só são mensageiros de Deus para destruir, para falar para Lot, vão embora daqui. Nós viemos, somos mensageiros de Deus para te salvar. Mas quem está incomodado com tudo que está acontecendo é Deus. Deus fala na Torá e Deus manda os seus mensageiros. Mas mesmo... Olha... Tá terminando nosso tempo ou a gente tem tempo? Terminando agora só as considerações finais. A minha última pergunta é o seguinte. Tá bom, então vamos dizer que você me convenceu que tudo aqui é Trindade.
Eu não falei a palavra Trindade, tá? Não, mas... O que eu tô dizendo aqui... Mas é subentendido. O que eu tô dizendo é que o texto bíblico diz assim, ó. O Senhor apareceu a Abraão. O Abraão levantou os olhos e viu 3 pessoas. Certo. O que eu estou dizendo, até aqui concordamos que é o texto, não tem, eu não estou interpretando nada. Certo. O que eu estou dizendo é que cada um desses 3 recebem o tetragrama na Não, Bíblia. Isso não. Então, você pode não concordar, mas tá aí os textos. Então, Não tá nos o que textos fica isso. com Abraão recebe o tetragrama, certo? Não, ele não recebe o tetragrama. Deus está todo momento lá falando enquanto as coisas estão acontecendo com os anjos, porque eles são mensageiros de Deus. E lá está escrito, Vaiomer Hashem, sim, Deus fala para Abraão. Não está escrito em nenhum momento que o anjo que fez depois da missão É dele que você está curar chamando Abraão, de anjo, lá no capítulo 18 não aparece a palavra anjo nenhuma vez. aparece. Não, não Opa. aparece. Não aparece. Vai avô Shenei Malachim Sedoma. No E vieram 19. Os Aí é o dois. 19. Então, mas quem são? Então, essas pessoas são quem? Então, e mescla lá no capítulo 19, mescla a palavra anjos, pessoas. Anjos, pessoas. É que o anjo do Senhor muitas vezes recebe o tetragrama e é o próprio Senhor. Como, por exemplo, lá em Malaquias capítulo 3, conforme você sabe. Eu sei, mas Guiné, Anohi, eu sei o que você está falando, Entendeu? mas nisso a gente vai discutir. Infelizmente, vamos ter que fazer Vamos fazer as uma considerações. outra. Eu não fui desrespeitoso. De né? jeito Certo. nenhum. As minhas considerações finais, assim, para mim é sempre prazer Fica à estar vontade. aqui. O debate é sempre muito válido. É importante mostrar para as pessoas as diferentes formas de se enxergar e a gente continua se respeitando. O povo de Israel tem um grande apreço pela amizade de vocês e pelo que vocês nos estão apoiando, principalmente nesse momento tão difícil que o povo de Israel está passando. A gente sabe quanto vocês são amantes do nosso povo e quanto vocês respeitam o nosso povo. E, então, as discussões vão ter, e isso faz parte aí do nosso crescimento. Obrigado a todos vocês, de verdade. Obrigado. Mirra. Eu quero Com agradecer sucesso. também. Obrigado, Deus abençoe. Fica as dicas aí. Quem quiser aprender hebraico com Mirra, como é que faz para aprender com você, Mirra? Seguir meu Instagram, @MirraGamerman, e também no YouTube eu tenho várias aulas. O Mirra dele em português vai ficar Misha, tá, gente? É com CH. Isso. Então você Tá aí na escreve lá tela. Misha Gamerman, aí você acha. E se você quiser aprender hebraico comigo, sei lá, entra aí chama aí pelo WhatsApp ou Aí, se no você aprender hebraico Faculdade comigo, eu vou te Bethesda. ensinar que Alma é uma moça. E se for comigo, é virgem. Igual na Bíblia. Maravilha, obrigado. E aí, vai cantar ou não vai? Vamos, você conhece a Você Shalom, é Quer isso? cantar para finalizar? Eu conheço todas, eu acho, várias. Fala qual uma que você conhece, pra gente, que o povo vai conhecer aqui. 121, que seja 121. Eleva os olhos ao monte? Shir Hamalot, Essa aí, né? Esainai Elearim, Me'ain Yavo Ezri. O cara é cantor, velho. Ezri Eu nem vou arriscar Meimashe. agora. O Salmo 133, eu sei 2 versões em hebraico. Como que é? Hine matov umanaim, parararara. Aí tem outro que é assim, ó. Hine matov umanaim. Qual que você gosta mais? Essa. A segunda. Mais lenta, né? Gam Yach. Isso aqui, pessoal, como é bonito, nós estamos todos juntos, independente das nossas crenças. Esses textos Isso é que ele está importante. cantando são da Bíblia, mas o Ose Shalom eu gosto porque não é um texto bíblico, mas A gente lê Será? todo dia, também é faz muito- parte da liturgia, assim. A gente faz não- um Ose Shalom aí O pro ritmo pessoal. dele é bem... Você. É esse daqui? Shalom Bimromav. Hu Yaseh Shalom Aleinu. Ve'al Kol Israel. Ve'imru. Imru. Amen. Yaseh Shalom. Yaseh Shalom. Shalom Aleinu. Ve'al Kol Israel. Yaseh Shalom. Yaseh Shalom. Shalom Aleinu. Ve'al Kol Israel. Repete, recita a frase, como que é? Declama. Declama. Você Shalom Bimromav. Aquele que faz a paz nas alturas, Hu Yaseh Shalom Aleinu. ele trará paz a nós Ve'al Kol Israel. e sobre todo Israel, Ve'imru e diremos. e Amém. diremos amém. Então, é muito linda essa música. E procura lá o Mirra no YouTube, você tem músicas, né, também. Tenho várias músicas. Então, vai lá no canal que tem bastante lá.